Quando ouvimos falar dos vikings, imaginamos guerreiros ferozes, mares tempestuosos e batalhas lendárias. Mas existe um lado dessa história que quase nunca é contado, um lado tão perturbador que muitos historiadores preferem evitar. Entre as sagas e os pergaminhos do norte, surgem relatos de técnicas de punição tão cruéis que desafiam até a imaginação. Essas práticas, envoltas em rituais, códigos de honra e uma cultura moldada pela sobrevivência, revelam até onde um povo podia ir para impor respeito e medo. São registros que poucos têm coragem de ler, e menos ainda de explicar. Hoje, você está prestes a entrar na parte mais sombria da era viking. 20 métodos que revelam o que a força bruta, a superstição e a guerra podiam criar quando se uniam. Se continuar assistindo, prepare-se. O que vou revelar não é apenas história antiga. É um mergulho em uma verdade tão extrema que você pode duvidar que tenha realmente acontecido. Tortura 20. O banco de espinhos do Jarl. Entre as técnicas de tortura usadas por certos chefes escandinavos, poucas eram tão humilhantes e dolorosas quanto o banco de espinhos do Jarl. À primeira vista, parecia apenas um banco comum, mas, ao se aproximar, revelava sua verdadeira função. Dezenas de espinhos de ferro afiados, estrategicamente alinhados para perfurar carne, músculos e nervos de quem fosse sentenciado a sentar ali. Esse instrumento não era improvisado. Ele era preparado com antecedência, construído em madeira de carvalho resistente e equipado com pequenos pinos de metal forjados por ferreiros que sabiam exatamente qual seria seu propósito. Não havia estética, apenas brutalidade funcional. O Jarl o utilizava para punir mentirosos, traidores, ladrões ou qualquer pessoa considerada desonrosa dentro da aldeia. Não era uma execução rápida, era um espetáculo público de dominação. Quando alguém era condenado, o salão principal era reunido, tochas iluminavam o ambiente e o condenado era trazido à presença do chefe, que anunciava a culpa com voz firme, deixando claro que o castigo serviria de exemplo aos demais. Em seguida, 2 guerreiros seguravam o prisioneiro e o forçavam a sentar-se sobre os espinhos. O impacto inicial provocava um grito imediato. Os metais penetravam a carne com violência, abrindo feridas profundas. Mas a tortura não terminava ali. Amarras eram colocadas nos ombros, braços e joelhos, impedindo qualquer tentativa de se levantar. Conforme o tempo passava, o peso do próprio corpo fazia os espinhos afundarem ainda mais, rasgando músculos e causando sangramento contínuo. A dor era constante, latejante, e a vergonha pública tornava tudo pior. O prisioneiro poderia permanecer assim por horas. Alguns Jarl permitiam que a vítima recebesse água para prolongar a agonia. A cada movimento involuntário, os espinhos se moviam dentro dos tecidos, causando novas lacerações. Ao final, mesmo que sobrevivesse, a vítima dificilmente voltaria a andar normalmente, e muitos morriam depois devido a infecções. O banco de espinhos não era apenas um método cruel, era uma mensagem. Ele deixava claro que o Jarl comandava não apenas pela força militar, mas pela capacidade de impor medo e disciplina absoluta. Dentro daquele salão, ninguém esquecia os gritos, e ninguém ousava desafiar a autoridade novamente. Tortura 19. Sangramento controlado. Entre os métodos de tortura empregados pelos vikings, poucos eram tão calculados e friamente conduzidos quanto o sangramento controlado. Enquanto muitas técnicas nórdicas buscavam impacto imediato, esmagamento, cortes profundos, exposição ao frio, este método destacava-se por ser lento, silencioso e perversamente preciso.
Ele não era usado em grandes cerimônias públicas, mas em ambientes menores, geralmente dentro de barracas ou depósitos, onde apenas guerreiros de confiança testemunhavam um processo. Era a tortura perfeita para extrair informações, testar a resistência de um inimigo capturado ou simplesmente punir de forma prolongada quem desafiava a autoridade de um líder. O processo começava de maneira aparentemente simples. O prisioneiro era suspenso pelos pulsos, com os pés ligeiramente tocando o chão ou completamente sem apoio, dependendo da intenção do executor. Essa suspensão criava tensão nos ombros e dificultava a respiração, preparando o corpo para um estado de exaustão que tornava a dor mais intensa. A seguir, o torturador, geralmente um guerreiro experiente, iniciava uma série de pequenos cortes nas regiões mais irrigadas do corpo: antebraços, coxas, abdômen e laterais do peito. Esses cortes eram superficiais, mas estrategicamente posicionados para provocar sangramento contínuo, sem causar morte imediata. A intenção não era abrir feridas grandes, mas muitas pequenas capazes de drenar lentamente as forças da vítima. Alguns relatos em sagas sugerem que certos torturadores observavam o fluxo do sangue com uma atenção quase ritualística, medindo a velocidade do gotejamento para ajustar onde fariam um próximo corte. Era uma prática que combinava crueldade com conhecimento rudimentar de anatomia. Enquanto o sangue escorria, o prisioneiro começava a apresentar sinais de fraqueza: visão turva, tremores, suor frio, perda de equilíbrio. A tortura poderia durar horas. Em alguns casos, pausas eram propositalmente feitas para dar água à vítima e restaurar parte de sua consciência. Manter o condenado vivo era essencial. A agônia precisava ser prolongada para cumprir sua finalidade psicológica: quebrar a mente antes do corpo. O sangramento controlado também servia como forma de intimidação entre clãs nórdicos rivais. Líderes vikings sabiam que homens que sobreviviam a essa técnica jamais esqueciam a experiência e ficavam marcados pelo trauma. Por isso, às vezes, um prisioneiro parcialmente sangrado era libertado de propósito para levar a mensagem de terror ao seu povo. Quando finalmente o prisioneiro era retirado da suspensão, raramente permanecia consciente. Muitos morriam horas depois devido à perda de sangue, enquanto outros sofriam infecções que os levavam lentamente à morte nos dias seguintes. A técnica deixava claro que, para os vikings, dominar o inimigo não significava apenas derrotá-lo em batalha. Significava também invadir sua vontade, sua resistência e sua alma. Tortura 18. Gelo e fogo. O choque dos elementos. Entre os métodos de tortura mais aterrorizantes praticados pelos nórdicos, poucos eram tão simbólicos e tão dolorosos quanto a técnica conhecida como gelo e fogo. Mais do que um castigo físico, ela representava a própria dualidade do mundo viking, um povo acostumado às tempestades geladas do norte, mas que reverenciava o calor destrutivo da chama, usado para cozinhar carne, forjar armas e purificar rituais. Juntar esses dois extremos em um único ritual de sofrimento criou uma das mais brutais expressões da mentalidade escandinava antiga. A técnica costumava ser aplicada a prisioneiros considerados perigosos ou especialmente resistentes. Seu propósito não era apenas causar dor, mas quebrar a força interior de quem enfrentava os nórdicos. O processo começava retirando todas as roupas da vítima, expondo o corpo nu ao ar gélido. Em regiões mais ao norte, isso já era em si um tormento. O vento cortante fazia a pele arder como se agulhas invisíveis fossem lançadas contra ela. Mas aquilo era apenas o início.
O prisioneiro era então colocado sentado ou deitado sobre uma grande pedra gelada, normalmente retiradas de rios congelados ou campos nevados. A rocha absorvia o calor do corpo num ritmo insuportável, fazendo os músculos travarem e a pele começar a queimar pelo frio extremo. A respiração se tornava curta e os dentes batiam involuntariamente. O choque térmico deixava a vítima vulnerável, confusa e incapaz de controlar seu próprio corpo. Era nesse momento que a segunda parte do ritual começava. Um guerreiro aproximava uma bandeja com brasas incandescentes ou toras de madeira em chamas. As brasas eram movidas lentamente sobre o peito, rosto e pernas do condenado, não tocando diretamente a pele, pelo menos no início, mas ficando perto o suficiente para que o calor intenso causasse dor imediata. O corpo, já abalado pelo frio extremo, reagia de maneira mais violenta ao calor, criando uma sensação de ardência quase insuportável. Alguns grupos vikings realizavam pequenas queimaduras com pontas de ferro aquecidas, encostando-as rapidamente em regiões sensíveis como ombros, costelas e coxas. O contraste entre o gelo que entorpecia a pele e o ferro que queimava tecidos profundos criava um tormento único, descrito por sobreviventes como uma dor que corre pelo corpo como um raio. A tortura podia durar horas, dependendo da resistência do prisioneiro. Em alguns casos, pedaços de neve eram pressionados contra queimaduras recém-formadas, fazendo a pele rachar e sangrar. O processo repetia-se até que a vítima perdesse a consciência ou confessasse o que os vikings queriam saber. Ao final, o corpo exibia marcas profundas, queimaduras escuras, áreas congeladas e rachadas, bolhas rompidas e manchas arroxeadas. Muitos morriam dias depois por infecção, febre ou danos internos causados pelo choque térmico. Gelo e fogo não era apenas tortura. Era uma demonstração do domínio absoluto dos elementos, como se os vikings quisessem provar que podiam controlar tanto a morte fria quanto o fogo destruidor. Tortura 17. A travessia do mar reversa. A navegação viking é lembrada até hoje como uma das mais impressionantes conquistas de seu povo. Seus navios cortavam as águas do Atlântico como lâminas, impulsionados por guerreiros que conheciam o mar tão bem quanto conheciam a própria violência. Mas o que poucos sabem é que, por trás da glória marítima, existia um método de tortura sombrio e aterrorizante, a chamada travessia do mar reversa. Uma prática tão brutal que até os mais experientes navegadores temiam presenciar. A técnica consistia em arrastar o prisioneiro preso por cordas ao longo da quilha, a parte inferior do navio, enquanto a embarcação avançava pelas águas geladas do norte. Não se tratava de uma invenção exclusiva dos vikings, mas eles a adaptaram ao seu estilo, tornando-a mais cruel, mais ritualística e, sobretudo, mais aterrorizante. O objetivo não era apenas machucar o capturado, era destruí-lo física e mentalmente, mostrando que o mar, elemento sagrado para os nórdicos, poderia ser tão misericordioso quanto mortal. O processo começava com a imobilização do prisioneiro. Ele era amarrado pelos pulsos e tornozelos com cordas grossas e resistentes, esfregadas com sal para aumentar o ardor nos cortes causados pela fricção. Em seguida, os guerreiros passavam uma longa corda sob o navio e prendiam o corpo do condenado a ela. Nesse momento, o medo já tomava conta de qualquer homem, pois todos sabiam que sobreviver àquele ritual era quase impossível. Com o sinal do capitão, os remadores sincronizavam seus golpes e o navio começava a avançar. A corda era puxada de um lado para o outro, arrastando o prisioneiro pela água, fazendo seu corpo raspar violentamente contra a quilha, que era coberta por cracas, fragmentos de madeira irregular e muitas vezes gelo. O impacto inicial arrancava a pele do peito,
costas e rosto, deixando feridas abertas que imediatamente se enchiam de água salgada, queimando como fogo liquefeito. Conforme o navio ganhava velocidade, o corpo do prisioneiro era chicoteado pelas ondas geladas que comprimiam seus pulmões e dificultavam a respiração. Cada nova passagem debaixo do casco significava mais carne arrancada, mais sangue misturado ao mar. Em alguns casos, o condenado batia a cabeça contra a madeira, quebrando dentes, mandíbula ou, em situações mais graves, o pescoço. A travessia durava até que o prisioneiro parasse de se debater. Alguns morriam nas primeiras passagens, principalmente em mares gelados. Outros tinham morte lenta e dolorosa, ficando inconscientes antes do fim. Quando eram retirados da água, seus corpos apresentavam lacerações tão profundas que era possível ver músculos expostos, ossos lascados e partes do couro cabeludo arrancado. Os vikings usavam esse método especialmente em desertores, traidores e inimigos capturados que se recusavam a cooperar. Era também uma forma de punição exemplar, aplicada às vezes diante de toda a tripulação para reafirmar a autoridade do capitão. Para os nórdicos, dominar o mar significava também dominar o destino de quem ousasse enfrentá-los. A travessia do Mar Reversa não era apenas tortura, era uma cerimônia de terror. Ela lembrava a todos que sob o casco de um navio viking não havia apenas madeira, havia a promessa inevitável de dor. Tortura 16. O sepultamento na borra de cerveja. A cerveja era uma parte essencial da cultura viking. Estava presente em celebrações, rituais, banquetes e até em cerimônias religiosas. Mas, como toda sociedade que mesclava a brutalidade com o simbolismo, os nórdicos encontraram um uso sombrio para um de seus ingredientes mais comuns: a borra de cerveja. O resíduo espesso que se acumulava no fundo dos barris e tonéis após a fermentação. Foi desse material aparentemente inofensivo que surgiu uma das torturas mais degradantes registradas na tradição nórdica: o sepultamento na borra de cerveja. Esse método não tinha o propósito de demonstrar força militar, mas sim punir criminosos dentro da própria comunidade. Ladrões em incidentes, traidores, desertores e até escravos que tentavam fugir podiam ser condenados a essa prática. Era um castigo que unia a humilhação pública, sofrimento físico e uma morte lenta, causada não por lâminas ou golpes, mas pelo próprio ambiente criado ao redor do condenado. A preparação começava com a escavação de um buraco profundo o suficiente para comportar o prisioneiro sentado ou de joelhos. O local escolhido costumava ser próximo à casa de banhos, aos depósitos ou aos locais onde os tonéis eram lavados, áreas com um cheiro forte, onde ninguém se aproximava sem necessidade. Enquanto isso, guerreiros carregavam baldes de borra de cerveja, um líquido viscoso, escuro, fermentado e fétido que irritava a pele e atraía uma infinidade de insetos. Com o buraco pronto, o prisioneiro era despido da cintura para cima e empurrado para dentro. Cordas eram usadas para mantê-lo imóvel e, em seguida, baldes inteiros de borra eram despejados sobre seu corpo, subindo até o peito ou até o pescoço, dependendo da severidade do castigo. A borra fermentada queimava a pele como ácido leve, causando irritação imediata, ardor intenso e um cheiro quase insuportável que penetrava roupas, cabelos e narinas. No calor do verão nórdico, especialmente na Dinamarca e no sul da Noruega, a borra atraía enxames de moscas. Elas se aglomeravam nas feridas e aberturas da pele, depositando larvas em questão de horas. A vítima, imobilizada, sentia o movimento dos insetos caminhando pelo corpo e entrando nas áreas mais vulneráveis enquanto tentava inutilmente se contorcer. Com o tempo, a fermentação liberava gases que tornavam a respiração difícil, fazendo o prisioneiro alternar entre engasgos e náuseas.
A mistura ácida também criava queimaduras nas regiões inferiores, enquanto a permanência prolongada na posição forçada provocava cãibras e dores esmagadoras. Esse castigo podia durar 1 ou 2 dias, dependendo da intenção do Jarl. Em sua forma mais leve, o prisioneiro era retirado antes da morte, mas nunca saía sem marcas físicas e psicológicas profundas. Em sua forma extrema, o condenado simplesmente era deixado para apodrecer dentro do buraco, sufocando lentamente ou morrendo de infecção horas depois. O sepultamento na borra de cerveja era mais do que uma punição. Era uma mensagem silenciosa. A vergonha podia matar tanto quanto a espada. E para os vikings, que valorizavam honra acima de tudo, não havia destino mais terrível do que morrer mergulhado no resíduo de algo tão sagrado quanto a própria bebida do seu povo. Tortura 15. A estaquia do lobo. Entre os povos nórdicos, poucos animais eram tão respeitados e temidos quanto o lobo. Ele era símbolo de força selvagem, astúcia e poder imprevisível. Para os vikings, que conviviam com essas feras nas florestas geladas do norte, o lobo representava tanto um adversário poderoso quanto um reflexo da natureza implacável dos próprios guerreiros. Por isso, não é surpresa que uma das técnicas de tortura mais cruéis da cultura viking envolvesse exatamente esse animal, a estaquia do lobo. Essa tortura era aplicada principalmente a inimigos capturados durante razias, desertores ou indivíduos acusados de traição grave. Diferente de métodos que visavam causar dor física direta, a estaquia do lobo combinava sofrimento psicológico, exposição extrema e ameaça constante, transformando o condenado em presa viva, entregue ao destino nas mãos de criaturas selvagens. O processo começava ao anoitecer, quando os lobos eram mais ativos. Guerreiros levavam o prisioneiro para dentro da floresta, geralmente em áreas onde alcateias já haviam sido avistadas anteriormente. O condenado era amarrado a uma estaca cravada profundamente no solo, com os braços presos acima da cabeça ou ao redor do tronco, limitando qualquer movimento de defesa. As cordas eram apertadas até a pele quase rasgar. Em alguns casos também eram colocadas correntes de ferro para impedir qualquer chance de fuga. O detalhe mais cruel vinha depois. Pedaços de carne crua eram costurados ou amarrados sobre o peito, ombros, coxas e barriga do prisioneiro. Isso transformava a vítima em um chamariz vivo, um banquete à espera dos predadores. Em noites de vento, o cheiro da carne se espalhava rapidamente pela floresta, atraindo não apenas lobos, mas também raposas, corvos e outros animais carniceiros. À medida que a noite avançava, o ambiente ao redor da vítima se tornava um palco de terror psicológico. Primeiramente vinham os sons, galhos quebrando, passos leves entre as folhas, olhos brilhantes surgindo nas sombras. O condenado, imóvel, começava a entrar em pânico muito antes do primeiro ataque real. Alguns lobos se aproximavam devagar, farejando o ar, observando o preso. Outros, mais famintos, avançavam com agressividade. O primeiro contato quase nunca era fatal. Os lobos costumavam arrancar pequenos pedaços da carne amarrada, mas logo percebiam a presença de carne viva logo abaixo. Dentadas rápidas e rasgões profundos eram infligidos, causando sangramento imediato. A vítima, amarrada, sentia tudo sem possibilidade de reação. Muitas vezes os lobos atacavam as pernas primeiro, tentando imobilizar ainda mais o condenado. Em outras ocasiões, pulavam diretamente no peito, confundindo o sabor da carne amarrada com a pele humana. A tortura poderia durar horas. A maioria das vítimas morria antes do amanhecer, seja pela perda de sangue, pelo choque ou pelos ataques diretos ao pescoço. Em casos raros, quando não havia lobos por perto, o condenado continuava sofrendo durante a madrugada inteira, exposto ao frio extremo, ouvindo sons ao seu redor, sem saber quando seria atacado. As sagas nórdicas mencionam essa prática como uma forma de punição divina, como se o condenado fosse julgado pela própria natureza.
Para os vikings, permitir que o lobo, símbolo de força selvagem e inevitável, decidisse o destino de um inimigo, era a maneira perfeita de demonstrar que a justiça dos homens e a justiça do mundo selvagem podiam caminhar juntas. A estaquia do lobo não apenas destruía o corpo, ela destruía a mente. Era o lembrete mais cruel possível de que nas terras geladas do norte, o homem nunca deixou de ser uma presa em potencial. Tortura 14. A picada do serpenteiro. As serpentes sempre exerceram um fascínio peculiar sobre os vikings. Embora não fossem tão comuns na Escandinávia quanto em regiões mais quentes, eram vistas como criaturas ligadas ao mundo espiritual, símbolos de astúcia, morte silenciosa e punição inevitável. Em algumas sagas, serpentes aparecem como instrumentos de tormento enviados pelos deuses, e não apenas como simples animais. Nesse contexto, surgiu um dos métodos de tortura mais perversos e psicológicos do mundo nórdico: a picada do serpenteiro. Esse método era geralmente realizado por torturadores especializados, homens conhecidos por manejar serpentes com habilidade e que dominavam o comportamento desses animais. Esses indivíduos eram temidos até entre seus próprios companheiros, pois eram vistos como pessoas que caminhavam entre o mundo natural e o sobrenatural. Quando o inimigo era entregue às mãos de um serpenteiro, todos sabiam que seu destino seria lento, angustiante e inevitavelmente mortal. A preparação começava com a escolha do local, normalmente uma tenda pequena, abafada e iluminada apenas por lamparinas de óleo, criando um ambiente claustrofóbico. O prisioneiro era levado para dentro, despido da cintura para cima e amarrado a uma espécie de mesa inclinada, deixando peito, abdômen e braços totalmente expostos. O objetivo não era provocar dor imediata, mas instaurar pânico. O serpenteiro queria que a vítima soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Dentro de cestos de madeira estavam as serpentes, geralmente espécies agressivas, como víboras europeias, encontradas em florestas e montanhas do norte. Antes de soltá-las, o serpenteiro agitava o cesto, irritando os animais e despertando seu instinto de ataque. Em seguida, ele derramava pequenas quantidades de fumaça ou incenso forte, que deixavam as serpentes inquietas, aumentando a probabilidade de ataques rápidos e sucessivos. O condenado começava a se debater assim que os animais eram colocados sobre seu corpo. Mas, preso pelas cordas, não tinha como evitar o contato. As serpentes rastejavam pelo peito, enrolavam-se nos braços e subiam pelo pescoço, deslizando pela pele com movimentos frios e imprevisíveis. O simples toque já era suficiente para provocar terror absoluto. E esse terror era uma parte essencial da tortura. As picadas raramente aconteciam de imediato. As serpentes exploravam o corpo antes de atacar. Era comum que o primeiro bote ocorresse após minutos, de pura tensão. Quando finalmente acontecia, a dor era aguda, queimante, acompanhada de uma sensação de pressão que irradiava pelo membro ou região atacada. Algumas vítimas gritavam. Outras desmaiavam ao ver o próprio sangue escorrendo, enquanto as serpentes continuavam circulando. O veneno das víboras não era sempre letal, mas provocava inchaço, febre, vômitos, delírios e uma dor crescente que se espalhava pelas articulações. O serpenteiro, entretanto, muitas vezes estimulava novas picadas, provocando os animais com pequenos toques ou aproximando-os de regiões sensíveis, como a lateral do tronco ou a parte interna das coxas. Em casos mais severos, múltiplas serpentes eram usadas simultaneamente, transformando o corpo da vítima em um campo de ataques imprevisíveis. A tortura podia durar horas. Em sua forma extrema, o prisioneiro permanecia amarrado até que o veneno fizesse efeito total, levando à morte por choque anafilático,
falência respiratória ou hemorragia interna. Em sua versão leve, o prisioneiro era libertado apenas quando já estava irreconhecível, com o corpo inchado, febril e coberto de marcas escuras. Para os vikings, a picada do serpenteiro não era apenas castigo, era um julgamento da natureza. Um lembrete de que a morte podia vir silenciosa e rastejante, tão fria quanto as águas do norte e tão inevitável quanto o destino. Tortura 13. A quebra dos joelhos com tacapes. Na cultura viking, a honra em batalha era absoluta. O guerreiro que fugia era considerado covarde. O inimigo capturado vivo era visto como alguém digno apenas de humilhação, e o escravo que tentava escapar recebia punições severas. Dentro desse cenário brutal, surgiu uma técnica temida e amplamente utilizada: a quebra dos joelhos com tacapes. Simples, direta e devastadora, ela era ao mesmo tempo um ato de violência e de controle social, pois transformava qualquer condenado em alguém incapaz de lutar, correr ou resistir novamente. Essa tortura poderia ocorrer tanto em campo de batalha quanto nos vilarejos. Em confrontos armados, quando os vikings capturavam inimigos que insistiam em continuar lutando após rendição, era comum que quebrassem suas pernas para garantir que não voltariam a representar perigo. Porém, a forma mais cruel e ritualística desse método acontecia nos próprios acampamentos. Lá, o processo era lento, calculado e visto como um aviso para todos os presentes. Ninguém escapa da autoridade viking. O condenado era levado ao centro do acampamento, onde o chão de terra firme deixava claro que ali era o palco da punição. 2 guerreiros o seguravam pelos braços enquanto o outro posicionava um tacape, uma arma de madeira pesada, reforçada com tiras de couro ou ferragens, sobre o joelho do prisioneiro. Antes do golpe, o executor calculava a posição exata da patela, sentindo com os dedos o local onde o osso iria partir com maior facilidade. Esse cuidado não era misericórdia, mas técnica. Os vikings sabiam que um golpe mal aplicado podia matar rápido demais, e a intenção, muitas vezes, era prolongar a dor. O som do impacto era grotesco, um estalo seco seguido de um grito que ecoava pelo acampamento. A patela se deslocava, os ligamentos rompiam e a perna perdia completamente sua funcionalidade. A dor era tão intensa que muitos desmaiavam instantaneamente, mas isso não impedia a continuação do castigo. Em casos extremos, ambos os joelhos eram destruídos, fazendo com que o condenado se tornasse permanentemente incapacitado. Sua vida dali em diante seria marcada por claudicação, deformidade e dor constante, se sobrevivesse à infecção que inevitavelmente viria. O ritual não terminava com o golpe. Após a quebra, os vikings frequentemente deixavam o prisioneiro jogado no chão, exposto ao frio, à sujeira e ao escárnio dos outros guerreiros. Em algumas aldeias, esfregavam neve diretamente na ferida aberta para intensificar o choque térmico, o que fazia o condenado tremer convulsivamente enquanto gritava. Em outras ocasiões, o indivíduo era colocado dentro de uma cabana escura, deixado sozinho com a dor e sem tratamento adequado, sabendo que jamais voltaria a caminhar normalmente. Essa técnica não tinha apenas um propósito punitivo, era também uma ferramenta política. Jarls e chefes de guerra a utilizavam como demonstração de poder. Quebrar os joelhos de um traidor ou inimigo diante de toda a comunidade era uma forma de reforçar a autoridade e dissuadir futuros rebeldes. Até mesmo entre escravos, esse castigo era um lembrete cruel de que tentar escapar significava perder a única liberdade física que ainda lhes restava, o movimento das próprias pernas. A quebra dos joelhos com tacapes era mais do que violência. Era uma sentença para toda a vida. E para os vikings,
Destruir o corpo de um inimigo sem tirá-lo da existência era uma forma eficaz de manter a ordem por meio do medo e da dor. Tortura 12. O balde de roedores. Embora esse método seja conhecido em várias culturas ao longo da história, entre os vikings ele ganhou características próprias, adaptadas ao ambiente nórdico e ao estilo brutal de punição da era viking. A versão escandinava do balde de roedores era temida tanto por inimigos quanto por membros da própria comunidade, pois unia 3 elementos aterrorizantes: dor extrema, desespero psicológico e o medo primitivo de ser devorado vivo. Para os vikings, que lidavam diariamente com pragas e animais oportunistas nos portos e aldeias, o uso desses pequenos predadores como instrumento de tortura era ao mesmo tempo prático e simbolicamente poderoso. A preparação começava pela captura de roedores, normalmente ratos ou grandes camundongos das áreas portuárias. Esses animais, adaptados ao frio e à escassez, eram particularmente agressivos e vorazes. O prisioneiro, por sua vez, era colocado de bruços ou sentado contra uma estaca, com as mãos amarradas atrás das costas. O objetivo era mantê-lo completamente móvel, incapaz de afastar o recipiente que viria a seguir. O balde, geralmente de madeira reforçada com aros de ferro, era colocado contra o abdômen, barriga ou peito da vítima, dependendo da intenção do torturador. Em seguida, vários ratos vivos eram despejados dentro dele e a abertura do balde era firmemente presa ao corpo do prisioneiro com correias grossas. A ideia era simples e cruel: impedir totalmente qualquer saída para os animais, forçando-os a procurar um único caminho possível: para dentro da carne humana. Mas a verdadeira brutalidade começava quando os vikings aproximavam brasas ou pequenas tochas da parte externa do balde. O calor crescente transformava o interior do recipiente em uma câmara sufocante. Desesperados para escapar, os ratos começavam a arranhar e morder tudo o que encontravam. E como não havia outra rota de fuga, inevitavelmente avançavam para baixo, cavando freneticamente no abdômen ou peito do prisioneiro. As primeiras mordidas já eram suficientes para provocar gritos terríveis. Os dentes afiados dos roedores rasgavam a pele como pequenas lâminas, perfurando gordura, músculos e às vezes até atingindo órgãos internos conforme o calor aumentava. A dor, profunda e lancinante, era acompanhada de uma sensação de terror absoluto. A consciência de estar sendo devorado vivo por criaturas pequenas, mas implacáveis. As sagas nórdicas e relatos de viajantes medievais descrevem que essa tortura raramente durava pouco. Quanto mais o condenado resistia, mais o balde era aquecido, intensificando o desespero dos roedores. A mistura de calor, sangue e carne exposta deixava os animais ainda mais frenéticos. Em alguns casos, quando os ratos alcançavam regiões profundas do corpo, o prisioneiro entrava em choque, perdendo a consciência. Mas os roedores continuavam cavando, pois o calor não dava trégua. Dependendo da severidade da aplicação, o prisioneiro morria por hemorragia interna, choque ou infecção, horas depois. Em casos mais brandos, a vítima era retirada antes da morte, mas jamais voltava a ser a mesma. Muitas carregavam cicatrizes profundas,
deformidades e traumas psicológicos permanentes. O balde de roedores não era apenas dor física. Era humilhação total, destruição psicológica e uma demonstração clara de que entre os vikings a crueldade podia assumir formas tão pequenas quanto um rato e tão devastadoras quanto um machado. Tortura 11. A exibição do cadáver na árvore sagrada. Entre todas as práticas sombrias dos vikings, poucas carregavam tanta força simbólica quanto a exibição do cadáver na árvore sagrada. Esse método de tortura e execução não apenas punia o condenado, mas também o bania espiritualmente, colocando-o fora da proteção dos deuses e longe do ciclo natural da vida e da morte. Para um povo profundamente ligado ao misticismo, à honra e ao destino, esse era um castigo que ia muito além da dor física. Ele destruía a memória e a alma do condenado. As árvores sagradas, muitas vezes gigantes carvalhos ou freixos, tinham um papel central na espiritualidade nórdica. Eram vistas como pontes entre os mundos, representações vivas de Yggdrasil, a árvore da vida que sustentava os 9 reinos. Próximo delas, rituais eram conduzidos, sacrifícios eram feitos e juramentos eram prestados. Por isso, transformar uma dessas árvores em palco de tortura era um gesto calculado e extremamente significativo. O processo começava com a captura do condenado, geralmente acusado de traição, profanação religiosa, quebra grave de juramento ou crimes contra o próprio clã. Ele era levado amarrado até a árvore sagrada enquanto a comunidade seguia em silêncio, não por respeito ao prisioneiro, mas por reverência ao local. O simples ato de se aproximar da árvore já causava tensão. Aquele espaço era considerado sagrado demais para banalidades, mas perfeito para punições exemplares. Quando chegava ao local, o condenado era submetido a uma preparação brutal. Em vez de ser morto imediatamente, ele era torturado aos poucos. As técnicas variavam: cortes longos nas costas, perfurações nos braços, amarras dolorosas nos pulsos ou até mesmo queimaduras leves com ferro aquecido. O objetivo era enfraquecer o prisioneiro para que os deuses o enxergassem como uma oferenda imperfeita. Essa ideia reforçava que o condenado não era digno nem de morrer com glória. Depois dessa etapa inicial, o ato principal começava. O prisioneiro era içado pela árvore com cordas passadas por galhos grossos, sendo suspenso parcialmente, quase sempre com os pés tocando o chão apenas com a ponta dos dedos. Essa posição torturava músculos, ombros e articulações, causando desespero em poucos minutos. Em alguns casos, a corda era apertada ao redor do peito ou do pescoço, dificultando a respiração sem provocar morte imediata. A exposição prolongada ao frio, ao vento e aos insetos fazia parte do tormento. Às vezes, penas de corvos eram presas às feridas do condenado para atrair aves de rapina. Essas aves, enquanto circulavam, bicavam carne exposta, ampliando o sofrimento. Quando finalmente a morte chegava, geralmente horas ou até dias depois, o corpo não era removido. Pelo contrário, permanecia pendurado na árvore para que corvos, lobos e outros animais completassem o ritual. A decomposição ao ar livre era um sinal de desonra máxima, pois impedir o enterro adequado significava privar o morto da passagem para o pós-vida, seja para Valhalla, seja para Hel. Para os vikings, a exibição do cadáver na árvore sagrada era mais que uma punição, era uma mensagem para todos.
Uma única visão desse cadáver suspenso silenciosamente entre os galhos bastava para lembrar à aldeia que ninguém estava acima da lei e que trair o próprio povo significava perder não apenas a vida, mas também a alma. Tortura 11. A rodagem do escudo. Entre os muitos métodos de tortura praticados pelos vikings, a rodagem do escudo se destacava por sua simplicidade brutal e por sua eficácia em causar dor profunda, incapacidade permanente e humilhação pública. Era uma técnica frequentemente usada em acampamentos militares, em aldeias sob domínio de guerreiros e até como forma de punição disciplinar para membros problemáticos dentro do próprio clã. Embora não fosse tão fatal quanto outras práticas, ela destruía o corpo de forma tão intensa que muitos prisioneiros jamais se recuperavam. O procedimento começava com a captura do condenado, que era levado ao centro do acampamento. Ali, todos os guerreiros formavam um círculo para assistir. Diferente de punições realizadas às escondidas, a rodagem do escudo tinha caráter público, era pensada para intimidar, para reforçar a autoridade do líder e para mostrar que qualquer ato de desobediência teria consequências diretas e dolorosas. O prisioneiro era deitado de costas sobre o chão, normalmente terra compactada ou pedras irregulares, o que tornava a posição ainda mais desconfortável. Suas mãos e pés eram amarrados com cordas grossas, impedindo qualquer tentativa de fuga ou movimento brusco. Em seguida, um guerreiro, geralmente o mais forte da unidade, era escolhido para conduzir a tortura. Ele empunhava um escudo pesado, feito de madeira reforçada, com um aro metálico externo e um bojo central de ferro. A tortura em si parecia simples. O guerreiro pressionava o escudo contra o peito ou abdômen do condenado e começava a rolá-lo sobre o corpo. Mas a brutalidade do processo estava no peso do escudo e na técnica aplicada. O escudo esmagava lentamente costelas, órgãos internos e músculos, provocando uma dor tão intensa que muitos prisioneiros vomitavam ou desmaiavam nos primeiros minutos. Os vikings sabiam exatamente onde aplicar a pressão para causar dano sem matar rapidamente. Rolavam o escudo sobre o estômago para provocar hemorragias internas, sobre as costelas para quebrá-las uma a uma e sobre o quadril para danificar articulações. Em alguns casos, o escudo era inclinado para concentrar todo o peso em uma pequena área, aumentando ainda mais a dor. O prisioneiro sentia os ossos estalarem sobre a madeira pesada, enquanto o bojo metálico pressionava profundamente tecidos e cartilagens. A cada movimento, o escudo avançava como uma pedra de moinho, esmagando o corpo do prisioneiro sem deixar cortes ou sangue aparente, apenas hematomas profundos, ossos partidos e dificuldade crescente para respirar. A tortura podia durar de alguns minutos a várias horas, dependendo da resistência do prisioneiro e da intenção dos carrascos. Quando queriam obter informações, os vikings alternavam pressão e pausas, permitindo que o prisioneiro respirasse o suficiente para continuar consciente. Quando desejavam punir, continuavam até que o prisioneiro perdesse completamente a mobilidade ou ficasse inconsciente. Mesmo aqueles que sobreviviam raramente voltavam a caminhar normalmente. Costelas quebradas perfuravam pulmões, hemorragias internas causavam febre e infecção, e danos às articulações deixavam sequelas permanentes. Em muitos casos, o prisioneiro morria dias depois, incapaz de se recuperar dos danos profundos causados pelo escudo. A rodagem do escudo era, acima de tudo, uma demonstração brutal de poder. Simbolizava a força do guerreiro viking, não apenas em batalha, mas no domínio absoluto sobre seus inimigos. E cada grito ecoado no acampamento lembrava a todos que nas terras do norte a força física era a lei suprema. Tortura 9.
O arrasto na terra congelada. Poucos povos conheciam o frio tão intimamente quanto os vikings. Ele era ao mesmo tempo inimigo e aliado, força que moldava seu corpo, sua cultura e sua visão de mundo. Em meio às paisagens geladas do norte, onde os ventos cortavam como lâminas e a neve endurecia como pedra, surgiu um método de tortura que transformava o inverno em arma mortal: o arrasto na terra congelada. Essa técnica era aplicada principalmente em desertores, prisioneiros de guerra e saqueadores capturados durante invasões internas. Diferente de torturas concebidas para extrair informações, essa era uma punição exemplar, feita para ser vista à distância, gravada na memória e lembrada cada vez que alguém ousasse desafiar um clã ou violar suas leis. Era tão brutal quanto simples, e a natureza fazia metade do trabalho. A preparação começava com a escolha do local. Um terreno plano, recoberto por neve dura ou gelo rústico, superfície perfeita para rasgar pele e carne. O condenado era levado até lá ao amanhecer, quando o frio era mais agressivo. Sua roupa era retirada quase por completo, restando apenas trapos que não ofereciam qualquer proteção real. Em seguida, seu corpo era amarrado por cordas grossas, presas a cavalos, trenós ou diretamente à cintura de guerreiros acostumados a caminhar sobre gelo. O arrasto começava lentamente. Os vikings puxavam a corda e o prisioneiro era forçado a deslizar sobre a superfície congelada. O contato com a neve dura criava abrasões imediatas, arrancando pedaços de pele como se fossem raspados por uma lixa de vidro. A cada metro percorrido, a fricção aumentava e a carne começava a se abrir em linhas vermelhas e ardentes. A vítima gritava, mas os sons eram quase sempre engolidos pelo vento. Conforme o arrasto prosseguia, os raspões se transformavam em cortes profundos. O gelo, endurecido pelo frio intenso, se tornava uma arma afiada, capaz de abrir fendas na pele. O gelo penetrava nas feridas, enviando dor lancinante pelo corpo inteiro. Era comum que o condenado começasse a tremer incontrolavelmente, não apenas pelo frio, mas também pelo choque. Muitos desmaiavam mais de uma vez durante o processo, mas eram prontamente reanimados com água fria despejada pelo carrasco para prolongar o tormento. O arrasto raramente era em linha reta. Os vikings faziam curvas rápidas, puxavam o corpo em zigue-zague ou aceleravam repentinamente para aumentar o impacto. Em terrenos mais acidentados, o condenado batia o rosto em blocos de gelo ou pedras parcialmente encobertas pela neve. Hematomas, cortes faciais e dentes quebrados eram consequências comuns. Às vezes, os guerreiros aplicavam sal nas feridas abertas antes de continuar o arrasto, intensificando a dor a níveis quase insuportáveis. Em outras ocasiões, colocavam o prisioneiro sobre lagos congelados, onde o frio parecia atravessar o corpo, queimando por dentro. O processo inteiro podia durar de 30 minutos a várias horas, dependendo da intenção do líder responsável pela punição. Ao final, o corpo do condenado era irreconhecível. Pedaços de pele arrancados, músculos expostos, sangue congelado em placas secas pelo caminho. Alguns morriam durante o arrasto, outros sucumbiam posteriormente a infecções, hemorragias ou simples falência do organismo exausto. O frio, para os vikings, não era apenas parte da paisagem, era uma arma. E o arrasto na terra congelada lembrava a todos que naquele mundo extremo a própria natureza participava das punições, completando o trabalho. Tortura 8. O fogo lento nas mãos. Entre os povos nórdicos, as mãos tinham um significado profundo. Eram símbolos de força, trabalho, combate e honra.
Com as mãos se empunhava o machado, se manejava o escudo, se remava pelos mares e se construíam as casas que sustentavam um clã inteiro. Por isso, atacar as mãos de um inimigo tinha um peso simbólico devastador. Era tirar sua capacidade de lutar, produzir, sobreviver, de ser útil. Dessa visão sombria nasceu uma das torturas mais dolorosas e metódicas dos vikings, o fogo lento nas mãos. Esse castigo era reservado a inimigos considerados perigosos ou a indivíduos culpados de traição, roubo ou quebra de juramento. O processo não era rápido e jamais era aplicado às escondidas. Pelo contrário, muitas vezes acontecia diante de guerreiros reunidos ou até mesmo da própria aldeia, para que todos vissem o destino de quem ousava desafiar a ordem estabelecida. Primeiro, o condenado era amarrado a um tronco ou a um poste de madeira no centro do acampamento. As mãos eram puxadas para a frente ou para cima, dependendo do tipo de suporte, deixando os dedos rigidamente estendidos e impossíveis de proteger. Os pulsos eram amarrados com cordas grossas que cortavam a circulação, impedindo qualquer movimento brusco e intensificando a dor à medida que o tempo passava. Enquanto isso, o executor preparava pequenas brasas em um recipiente de metal ou acendia uma chama baixa usando lenha verde que queimava devagar e sensorialmente. A fumaça era densa, o cheiro forte e o calor crescente criavam um ambiente sufocante. Quando tudo estava pronto, o torturador aproximava a fonte de calor das mãos do condenado. Não direto na pele, mas a poucos centímetros, calibrando a distância para que a dor fosse intensa, mas não imediatamente destrutiva. O tormento começava com uma sensação de ardência crescente. A pele das mãos, extremamente sensível, reagia de imediato. Primeiro vinham vermelhidão e calor pulsante. Depois, pequenas bolhas começavam a surgir, estourando e liberando líquido que escorria pelos dedos. A vítima tentava fechar a mão, mas as amarras impediam qualquer movimento. Gritos ecoavam pelo acampamento, mas a tortura continuava. Os vikings sabiam exatamente quanto tempo era necessário para que músculos e tendões começassem a sofrer danos irreversíveis. Em alguns casos, usavam pinças de ferro aquecidas para tocar rapidamente a ponta dos dedos, causando choques de dor aguda. Em outros, inclinavam a chama ou as brasas para que o calor atingisse o dorso da mão, onde as veias estavam mais expostas. A tortura podia durar muitos minutos ou até horas. O objetivo não era matar, era incapacitar. Ao final, os dedos estavam encolhidos, as articulações inchadas e a pele carbonizada. Muitas vezes, o condenado perdia o movimento das mãos permanentemente. Alguns ficavam com deformidades graves, enquanto outros desenvolviam infecções que levavam à morte dias depois. Para os vikings, essa técnica não era apenas punição física, era simbólica. Um homem que perdia o uso das mãos perdia a capacidade de lutar, de trabalhar, de servir ao seu clã. Era, portanto, uma destruição total da identidade. A mensagem era clara: quem trai a comunidade não merece mais usar as mãos que um dia a serviram. Tortura 7. A suspensão pelo tendão do calcanhar. Entre os castigos mais cruéis e fisicamente destrutivos aplicados pelos vikings, poucos eram tão perturbadores quanto a suspensão pelo tendão do calcanhar. Essa prática brutal tinha como objetivo imobilizar completamente o condenado, submetê-lo à dor extrema e deixá-lo vulnerável a todos os tipos de agressões,
tanto físicas quanto psicológicas. Era um método que combinava precisão cirúrgica com selvageria pura, um equilíbrio sombrio que só um povo guerreiro, acostumado a lidar diariamente com corpos feridos, poderia desenvolver. O processo começava com a escolha do local. Geralmente, a suspensão era realizada em galpões de madeira, celeiros vazios, cavernas naturais ou até mesmo em árvores grossas cujos galhos poderiam suportar o peso do condenado. O ambiente precisava ser isolado o suficiente para que os gritos não alarmassem a aldeia inteira, mas próximo o bastante para que quem fosse punido soubesse que a comunidade estava ali, indiferente ao seu sofrimento. O preparo era meticuloso. O prisioneiro era amarrado e deitado de bruços no chão ou sobre uma mesa improvisada. 2 guerreiros seguravam suas pernas com força, enquanto o outro, geralmente alguém com experiência em cortes precisos, frequentemente o mesmo que cuidava da limpeza dos animais caçados, posicionava uma lâmina afiada na parte posterior do tornozelo. O tendão de Aquiles, espesso, forte e vital para qualquer movimento, era localizado pela pressão dos dedos. A incisão era rápida, mas profunda. O torturador cortava apenas o suficiente para expor o tendão, sem rompê-lo totalmente. Em seguida, um gancho de ferro, muitas vezes aquecido para esterilizar ou, em casos mais cruéis, para aumentar a dor, era inserido cuidadosamente através da abertura, atravessando o tendão como quem prende carne num espeto. A vítima gritava, debatendo-se, mas era contida pelos guerreiros. O choque inicial era apenas o começo. Com o gancho fixado, a corda presa a ele era atada a uma viga ou galho robusto. Lentamente, o condenado era erguido, ficando suspenso de cabeça para baixo, com todo o peso do corpo dependurado do tendão parcialmente perfurado. Essa posição causava dor imediata e extrema, pois o tendão, incapaz de suportar sozinho o peso total, começava a se rasgar centímetro por centímetro. Enquanto isso, o sangue subia à cabeça, criando pressão nos olhos e causando vertigem, náusea e sensação de desmaio iminente. A suspensão podia durar minutos ou horas, dependendo da intenção do torturador. Alguns vikings usavam essa técnica para extrair informações, alternando momentos de subida e descida, puxando a corda para aumentar a tensão no gancho. Outros a aplicavam como forma de punição pública, deixando o condenado pendurado até que o tendão cedesse completamente, rasgando-se com o som úmido e horrível, e o prisioneiro caía violentamente no chão, muitas vezes quebrando o pescoço ou sofrendo lesões internas. Mas havia uma versão ainda mais cruel. Enquanto o condenado estava suspenso, os vikings o deixavam expostos aos elementos. O frio cortante do norte fazia a pele rachar e o sangue coagular de forma irregular. Moscas, corvos e outros animais podiam se aproximar, bicando feridas abertas. Alguns torturadores esfregavam neve, sal ou até azendas nas pernas para intensificar o tormento. A morte nem sempre era o objetivo, mas ocorria com frequência. Hemorragias, choque, infecções ou lesões fatais eram consequências naturais desse método. Mesmo quando sobreviviam, os condenados ficavam permanentemente incapacitados, condenados a mancar para sempre. A suspensão pelo tendão do calcanhar não era apenas uma técnica brutal. Era uma declaração de absoluto poder, um aviso de que entre os vikings o corpo humano podia ser desmontado como qualquer outra peça de guerra, lenta e dolorosamente.